Quando alguém diz OVNI, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Discos voadores, certo? Porque é exatamente isso que Hollywood nos alimentou durante todas essas décadas. Mas, para ser honesto, os OVNIs vêm em todas as formas e tamanhos. De OVNIs em forma de bumerangue a OVNIs triangulares e esferas metálicas se movendo a velocidades fenomenais sem mostrar meios visíveis de propulsão. Tudo isso aponta claramente para apenas uma coisa: há uma civilização alienígena altamente avançada vigiando de perto a humanidade. Alguns dizem que estão fazendo isso para nos impedir de usar nosso arsenal nuclear uns contra os outros. Isso é realmente verdade? Só saberemos quando eles fizerem o primeiro contato. Mas até lá, vamos dar uma olhada em 10 avistamentos assustadores de OVNIs em 2024 que simplesmente não fazem sentido. Bem-vindo ao Mais Que Ciência, é hora de explorar. Número 1. OVNI metálico tipo peão visto no Brasil e nos Estados Unidos. Este avistamento chocante supostamente ocorreu em algum lugar do Brasil em julho. Um homem gravou um objeto anormalmente brilhante flutuando no céu em plena luz do dia. A princípio, ele pensou que fosse um balão de Mylar por causa do brilho prateado que emitia. Mas então, olhando para seu formato e movimento de propulsão para frente, ele sabia que não era um balão, mas na verdade um OVNI. Este OVNI lembrava muito o peão metálico que o ator Leonardo DiCaprio usou como totem no filme A Origem. Conforme o OVNI continua avançando, você pode ver uma ligeira mudança no formato, onde ele supostamente fica mais curto em altura. Esses OVNIs que mudam de forma já foram vistos por testemunhas oculares antes, mas esta é provavelmente a primeira vez que são capturados por uma câmera. Um OVNI metálico semelhante em forma de peão também foi visto na Colômbia pelo piloto de um avião comercial. O OVNI chegou tão perto da aeronave que definitivamente haveria uma colisão no ar, mas o piloto afastou seu avião bem a tempo. Surpreendentemente, no mesmo dia em que o OVNI foi visto no Brasil, a mesma nave também foi vista a quase 3.000 milhas de distância em Miami, Flórida. Mas desta vez, o OVNI apenas ficou parado no ar, como se estivesse esperando ordens da nave-mãe. Por que esse OVNI em forma de peão metálico é visto com tanta frequência na América do Sul e do Norte, só o tempo dirá. Número 2. OVNI deixando um rastro de luzes que desaparecem. No passado, vimos OVNIs com luzes que simplesmente desaparecem e depois reaparecem novamente. Isso acontece principalmente quando eles percebem, por meio de sua tecnologia avançada, que alguém os está observando à distância. Mas o que você verá a seguir é algo totalmente sobrenatural. Esse avistamento supostamente ocorreu nos Estados Unidos e foi capturado por uma câmera de campainha de visão noturna voltada para um celeiro. Podemos ver claramente algo luminoso se movendo da direita para a esquerda, mas como ele se move de um ponto a outro desafia totalmente todas as leis da física que conhecemos. Esta nave parece estar se teletransportando de um ponto a outro em uma fração de segundo. Até o cavalo no celeiro parece visivelmente perturbado, quase como se estivesse com medo de alguma coisa. Esta mesma nave foi capturada mais tarde por um homem de sua sacada, e desta vez o OVNI estava emitindo um brilho alaranjado. Surpreendentemente, a distância que o OVNI estava cobrindo desta vez por teletransporte era muito maior do que antes, mostrando que ele estava com algum tipo de pressa. Que tipo de tecnologia superior esses alienígenas possuem que lhes permite desaparecer e então reaparecer em uma posição totalmente diferente? E você consegue imaginar o quão avançado será o armamento deles em comparação ao nosso, considerando este teletransporte como superioridade tecnológica? Número 3. OVNIs vistos na Rússia e na China formando o símbolo do infinito. Esta visão alucinante foi registrada por um homem russo enquanto estava sentado em sua sacada. O que ele viu o deixou totalmente perplexo. A princípio, parece apenas vários orbes formando uma forma circular enquanto se movem em altas velocidades, mas olhando mais de perto, percebemos que é o símbolo do infinito que eles estão tentando formar. Centenas de luzes brilhantes podem ser vistas espiralando em uma estranha forma de 8, bem alto no céu. Orbes semelhantes em movimento rápido também foram vistos em Nagpur, Índia, em junho,
mas desta vez, eles estavam formando um círculo. Esses orbes eram apenas drones tentando se comunicar por meio de símbolos com sua nave-mãe. E esses OVNIs semelhantes a orbes vistos em grandes números parecem ser um fenômeno asiático, pois também foram vistos na China. Desta vez, assemelhando-se à majestosa dança sincronizada realizada pelos estorninhos chamada murmuração. E desta vez não eram centenas, mas milhares de orbes brilhantes enxameando a Lua em um movimento circular, como se estivessem aproveitando algum tipo de energia do nosso satélite natural. Por que tantos orbes são vistos formando símbolos matemáticos estranhos sobre o continente asiático? Número 4. OVNI colorido como uma cruz visto no alto do céu. Esta é a primeira vez que um OVNI tão estranho foi visto em qualquer lugar do mundo. A localização exata deste avistamento não pode ser confirmada, mas o que você verá certamente deixará seu queixo caído. O incidente ocorreu lugar tarde da noite quando um homem sentado na sacada de seu apartamento alto, notou uma estranha luz iluminando o céu noturno. Ele começou a gravar e ao aumentar o zoom, viu uma figura iluminada em forma de cruz muito assustadora pairando alto no céu. Parecia muito parada, mas também balançando da direita para a esquerda, o que a tornava muito flexível. E não apenas luz branca, este OVNI estava emitindo luzes de cores diferentes, muito parecidas com as luzes de decoração que vemos em uma árvore de Natal. Durante toda a duração da gravação, o OVNI nunca se moveu de sua posição. Geralmente estamos acostumados a ver discos voadores, OVNIs triangulares e até mesmo vários orbes brilhantes, mas um OVNI em forma de cruz emanando luzes coloridas no alto do céu simplesmente não faz sentido. Número 5. OVNI visto em Chennai, Índia. Muitos avistamentos de OVNIs ocorreram na Índia este ano. Mas um avistamento de OVNI dessa magnitude e com tanta clareza nunca foi registrado no país. Este avistamento ocorreu em Chennai em 19 de agosto. Um objeto misterioso foi capturado em vídeo pairando sobre a cidade de Chennai. O objeto parecia sólido, começando parado, mas então lentamente começou a se mover de leste para oeste. Várias testemunhas relataram o avistamento, com fotos tiradas de vários ângulos. Este OVNI estava emitindo luz verde brilhante, muito semelhante ao OVNI visto tão claramente em Teherã, Irã, que também estava emitindo luz verde brilhante. Se você comparar as duas filmagens lado a lado, você pensará que estamos falando do mesmo OVNI, mas de ângulos diferentes. O avistamento de Teherã ocorreu no mês de maio, apenas 3 meses antes deste avistamento. Então, este era o mesmo OVNI? Surpreendentemente, há uma usina nuclear situada em Chennai. Além disso, o Irã é notoriamente conhecido por ter um estoque de armas nucleares. Então, este OVNI estava apenas observando nossas capacidades nucleares terrestres. Número 6. OVNI na Espanha desaparece em segundos. Este avistamento em particular recebeu muita atenção da mídia social, principalmente porque ocorreu perto da capital mundial das festas, Ibiza. Turistas estavam aproveitando o oceano calmo no topo de um penhasco à noite, na ilha de S. Vedra, perto de Ibiza. Surpreendentemente, uma meia-lua crescente também era visível durante aquele período do dia. E uma turista que estava tentando capturar aquela meia-lua crescente, notou algo muito incomum perto dela no céu. Ela notou um orbe branco brilhante, parado perto da lua. Ao avistá-lo, ela imediatamente o apontou para sua amiga e ambos correram para mais perto para ter uma visão melhor do objeto em comum. Mas depois que eles deram zoom no orbe para gravar algumas imagens nítidas, algo muito assustador aconteceu. O orbe surpreendentemente deu zoom para a direita com uma velocidade sem precedentes e nunca mais foi visto. A velocidade com que ele saiu do campo de visão da câmera foi totalmente sobrenatural. Um feito tão impossível não pode ser alcançado por nenhuma nave feita pelo homem que conhecemos. Mesmo o foguete mais poderoso já construído, o Starship da SpaceX, que tem uma velocidade máxima de 16.000 milhas por hora, acharia extremamente difícil atingir um impulso tão rápido em apenas uma fração de segundo. Além disso,
O fato de que o orbe brilhante estava parado durante todo esse tempo, mas se afastou no momento em que o turista tentou capturá-lo na câmera mostra que os alienígenas sabiam que estavam sendo monitorados. Mas quão avançada é a tecnologia deles para que eles possam sentir alguém tentando gravá-los de tão longe? Número 7. OVNI visto por casal no Canadá. Nas últimas décadas, o Canadá também se tornou um ponto importante para avistamentos de OVNIs. O mais recente ocorreu em 14 de maio na área de Fort Alexander. Um casal canadense se deparou com uma visão extraordinária quando notou 4 OVNIs brilhando tão intensamente quanto o Sol sobre um rio próximo. Justin Stevenson e sua esposa estavam dirigindo por Fort Alexander por volta das 22 horas quando avistaram vários orbes misteriosos emitindo luzes amarelas, pairando sobre o rio Winnipeg. Justin imediatamente começou a registrar esse avistamento desconcertante que deixou ele e sua esposa totalmente pasmos. Para o olho normal, parece que há 4 sóis no horizonte. Um OVNI emitindo uma luz amarelo-alaranjada também foi visto uma vez sobre o Texas. Esses OVNIs laranja são todos parte do mesmo batalhão que vigia o continente da América do Norte? Além disso, depois que sua esposa postou a filmagem no Facebook, muitos foram rápidos em apontar que poderia ser apenas uma anomalia estranha. Foi apenas um incidente natural bizarro ou vários OVNIs, na verdade, só saberemos com o tempo. Número 8. OVNI com luzes desaparecendo visto sobre a Malásia e Filipinas. Este avistamento ocorreu em junho de 2024 no país pitoresco da Malásia. Avistamentos de OVNIs não são tão comuns no sudeste da Ásia, portanto, isso atraiu muita atenção dos entusiastas de OVNIs. Um homem viu algumas luzes estranhas pontilhando o céu noturno à distância. Ele começou a gravar e foi isso que viu. Novamente, assim como os OVNIs vistos em Nagpur, Índia, este OVNI estava escondido atrás de nuvens espessas de chuva. Mas as luzes que ele estava emitindo são tão brilhantes que perfuraram até mesmo as nuvens escuras e eram claramente visíveis do solo. Pode-se ver claramente que as luzes desaparecem e reaparecem na mesma posição em poucos segundos, como em um avião. Também parecia que essas luzes eram parte de um enorme OVNI pairando alto no céu. Este estranho avistamento de OVNI chegou até a mídia local, mas, novamente, eles não tinham ideia do que tinham testemunhado. Outro avistamento semelhante também foi registrado nas Filipinas. Qual era o propósito desta enorme nave-mãe alienígena pairando sobre o sudeste da Ásia continuará sendo um mistério. Número 9. Uso visto na costa do México. O que estamos prestes a mostrar a você não tem explicação possível. Já falamos sobre objetos submersos não identificados, usos, antes, quando a Marinha Soviética ficou cara a cara com usos subaquáticos hostis. Nesse confronto, antes que as coisas pudessem sair do controle, o submarino emergiu e os usos fugiram do local sem nenhum conflito. Mas voltando ao recente avistamento da USO, isso ocorreu na costa do México em junho deste ano. Alguns pescadores estavam no fundo do mar e de repente notaram uma luz brilhante saindo debaixo do oceano. Inicialmente, parece que a luz está sendo projetada na superfície do oceano do céu acima, mas depois você percebe que está vindo de baixo. Este avistamento também chegou às notícias mexicanas que não tinham ideia. E assim como este avistamento, um casal de pescadores no fundo do mar, na costa de Porto Rico, notou uma luz azul brilhante saindo debaixo do oceano. Em ambos os casos, os pescadores mantiveram uma distância segura, pois não sabiam das intenções da USO. Gostaríamos de informar que em abril de 2013, uma aeronave da Alfândega e Proteção de Fronteiras capturou imagens convincentes de um OVNI sobre o aeroporto Rafael Hernandes. Depois de voar sobre a cidade, o OVNI moveu-se lentamente em direção ao oceano.
O OVNI então foi para baixo d'água e desapareceu, apenas para reaparecer como dois OVNIs separados e então desapareceu novamente no oceano. Este foi o mesmo uso que foi visto recentemente em Porto Rico emitindo luz azul brilhante? Número 10. OVNI laranja triangular visto em Nova York. Esta também não foi a primeira vez que 3 orbes em uma formação triangular foram vistos no céu noturno de Nova York. Em maio de 2021, um homem notou 3 orbes brilhantes ao longo do calçadão do Brooklyn, equidistantes entre si, em uma formação triangular. Eles se assemelhavam aos OVNIs em forma de triângulo vistos pela câmera da campainha no nascer do sol na Flórida em 2023. Avançando para julho de 2024, esses mesmos 3 orbes em uma formação triangular foram vistos sobre Nova York. Esses orbes também estavam emitindo um brilho alaranjado como o OVNI teletransportado visto antes. A pessoa que gravou a filmagem ficou tão pasma que começou a perguntar aos transeuntes se eles também podiam ver essa nave não natural no céu noturno. Ao contrário do OVNI triangular visto ao longo do calçadão do Brooklyn que estava parado, este OVNI continuou se movendo na direção para frente a uma velocidade decente. Durante toda a gravação, os 3 orbes permaneceram equidistantes um do outro. Então, era apenas um enorme OVNI triangular com 3 luzes brilhantes ou eram 3 orbes independentes se movendo de forma sincronizada e precisa? Com tantos avistamentos de OVNIs ocorrendo em um período de apenas 8 meses, podemos chegar a apenas uma conclusão: os alienígenas estão muito preparados para fazer o primeiro contato com a humanidade. Mas o que você acha que vai acontecer quando uma espécie altamente avançada ficar cara a cara conosco? Compartilhe suas ideias na seção de comentários abaixo. E não deixe de se inscrever no Mais Que Ciência para as últimas revelações na exploração espacial. Aperte o ícone do sino para se manter atualizado e vamos continuar explorando juntos.